Vamos introduzir hoje o conceito de eu sublime. Na verdade, é o processo de espiritualização do ser. Aqui mesmo, aqui embaixo, em Malhut, na Terra, a gente vê aqui a estrutura gráfica que mostra Malhut, aqui a bolinha de baixo, e lá em cima, que é a bolinha de cima mais superior, está também lilás. Elas estão circunscritas, um é Malhut, outro é Keter. É o reino e a coroa. Ou seja, a gente se torna um rei no reinado, colocando a coroa, quando a gente sobe na árvore da vida, a partir desse processo de espiritualização do nosso eu, do nosso ser. Algumas escolas, se não diversas, ou quase a maioria mesmo das escolas espiritualistas, esotéricas, iniciáticas, entre outras, aborda o tema com uma certa profundidade com relação ao ego, até a psicologia mais moderna, tanto junguiana, quanto as mais que se desenvolveram em cima dessa tese da questão do ego, a partir também de uma linguagem espírita ou espiritualista do self, tanto de Joana de Ângeles, né, numa psicografia de Divaldo, que trouxe uma evolução para o bloco de estudiosos espíritas e espiritualistas, assim como em outras escolas do Oriente, né, da filosofia. A gente tem também essa, vamos dizer, dicotomia, separação. Quando a gente se separa da divindade, então a gente tem o ego, que é aqui representado lá embaixo, e o eu sublime, ou o eu superior, ou self lá em cima, que é o self superior. Tem um self intermediário, digamos assim, numa linguagem adaptada, que é Tiferet, que é a bolinha amarela que está aqui no meio, que representa o chakra cardíaco, o coração, que pulsa para todos as sefirot. E a árvore da vida, que está dentro de nós, é o trabalho que a gente precisa fazer dentro de nós, tanto na visão paulina, né, numa versão cristã ou católica, até mesmo na racídica, no Tânia, na obra do Rabino Shner Zalman de Liad, o Rebbe, né, que é considerado o primeiro Rebbe, o primeiro mestre, né, líder da pós-Baal Shem Tov na versão racídica que chegou até nós hoje, no mundo todo, com o movimento Chabad, que é nada mais nada menos que uma sigla de Chokhmah, Binah e Da'at, que é reflexo de Keter, são as três bolinhas lá em cima. Tudo, todas as escolas, tudo que a gente possa absorver de conhecimento e sabedoria pelas mais diferentes escolas existentes no planeta, nós vamos nos deparar com essa questão. E a leitura de um evangelho da Torá, de uma Bhagavad Gita, ou épico, né, da Mahabharata, hindu, ou mesmo os estudos umbandísticos, todas as escolas, aquelas menos conhecidas, as mais fechadas ou herméticas, desde a antiguidade até os dias atuais, a gente vai ver essa questão. A Kabbalah tem entre aspas, diferencial bastante oportuno para esse nosso estudo agora aqui, em rápidas palavras, mas que tem uma profundidade. Basta esse conceito a gente entender para a gente não cair tanto na armadilha dos desejos egóicos quanto na armadilha do extremismo eremítico, né? Assim a gente, em geral, retransmite segundo os ensinamentos da Kabbalah. Nem o isolamento, né, social, nem a divisão de castas ou de classes, nem tampouco a aversão às coisas da matéria. Muito pelo contrário. A gente vai ver aqui ao lado os 72 nomes divinos, que são extraídos do tetagrama divino, considerado o nome inefável, que é a própria expressão do amor divino, do amor de Deus, na árvore da vida que sobe e desce, que desce e sobe, a gente já vem abordando a respeito e retransmitindo. Então a gente vai ver também um Ani, que é eu, né, em hebraico, que alguns traduzem como ego, mas o Ani como nome divino, que é um nome, né, que está aqui ao lado, da processo de anulação. A função desse Ani na meditação cabalista é de anulação do ego. A palavra anulação, bitul,
é utilizada assim por Baal Shem Tov, o mestre da Kabbalah mais recente, Rabbi Israel Ben Eliezer, assim como Arizal, o mestre que utilizava uma série de conhecimentos, ferramentas, auxílio ao próximo, nunca negou, ao contrário, espiritualizava a matéria, não isolava, não se isolava. Por outro lado, havia a incisão, né? Como um médico cirurgião faz a incisão, um corte para retirar algo que tem de mal dentro de nós, de uma doença, de um problema, de um tumor, etc. Então a gente tem esse processo que a gente também vem abordando sobre o Ani deformado, o Ani inflado, o Ani egocentrado, que é o ego inflado, o ego centrado. A gente focaliza todos os nossos objetivos, metas e o nosso caminho de vida baseado naquilo que só a gente deseja. É o nosso desejo egóico, é o desejo material exclusivo. Não é à toa que a palavra rachá, perverso, vem de Rosé Shelatzmol, desejo para si, exclusivamente. Esse é o perverso, essa é a ignorância nossa ainda num Ani deformado. É Malhut reinvertido, gerando a árvore da morte. Mas aqui a gente vai tratar o quê? O Ani espiritual, que é um dos nomes dos 72 nomes divinos, que representa um processo de bitul, de anulação do ego, sim. Essa anulação do ego é dos desejos do ego, onde o ego é o servo e o Ain, que está lá em cima na bolinha que a gente também circunscreveu, que é Keter, é o sublime. Esse mais sublime é só uma linguagem, porque no fundo é o próprio Ani na permutação. Se a gente olhar as letras hebraicas, só há uma troca do Nun pelo Yud, onde o Yud vai para o meio, que é a última letra da direita para a esquerda, vai para o meio, e o N vai desce a perninha, né, estica esse Nun, que é uma alusão da consciência messiânica de Nun. Nun em hebraico quer dizer peixe. O peixe fica no mar, ele fica oculto à terra, e ele é uma alusão também a essa consciência messiânica. Tem um monte de códigos, por isso que no Shabat se come também peixe, dag, que dá o valor 7, numerologicamente falando, em termos cabalísticos. Então a gente tem, né, a 7 a completude, né, direita, esquerda, frente, atrás, em cima e embaixo. O nosso eu é o 7º. Só que esse eu precisa ser trabalhado, ele precisa ser refinado, educado. Então há quem diga, né, educar ego, mas é educar o eu, porque o ego já vem, de certa forma, um aspecto pejorativo de que ele não é bom. Na verdade, o eu não é bom nem ruim, ele simplesmente é, e ele requer esse processo evolutivo que a nossa consciência própria, é a nossa própria consciência. O nosso eu sublime é a consciência desperta, amplificada ou ampliada, desenvolvida, expandida, ativando a Sefirá de Keter, que é a última, é a mais elevada. O que é interessante é que que o nome divino Ani, que é a palavra que quer dizer eu, muitas orações no devocional israelita não começa por Ani, porque a ideia não é o ego nesse sentido, o eu, né? E sim Deus, a divindade, algo que não é dentro, que não somos nós, não há antropomorfismo. Mas o que é interessante é que esse nome divino corresponde ao 37º nono divino na sequência de que foi a abertura que Moisés fez no chamado Mar Vermelho, que é o Mar dos Juncos, e Yam Suf. Mas que esse valor, né, 37, Moisés faz a abertura do Mar dos Juncos, que tem uma ligação direta com Isaac, Yitzhak, o patriarca, que embora seja a Sefirá de Gevurá, da limitação, ela é a Sefirá de quebra, de ação mesmo, propriamente dita. Por isso que é a ação de abertura do mar, a ação de remoção, de destruição para construção, ela embute 3 vezes o amor, mas mais ainda, Isaac, ele foi sacrificado. Na verdade, a palavra Kedat Yitzhak é amarração da Gevurá, amarração daquilo que vai nos restringir. Então é outro lado da faceta da emanação desse nome Ani, quando a gente amarra as nossas inferioridades, transformando-as, quando a gente transcende os obstáculos a partir da mudança interna, porque não adianta a gente superar
obstáculos, vencer, trazer soluções externas, quando a gente por dentro não está solucionado, quando a gente não está bem resolvido, como se diz numa linguagem mais informal. Essa resolução é de espírito, não uma resolução egóica também, porque pode ser uma sabotagem do próprio ego, ou seja, do Ani deformado, desse Ani. Mais um detalhe de código para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, que a Ani tem exatamente o valor 61, que também vai dar 7 na Gemátria, representando que na numerologia do próprio nome nós temos o eu que deve se tornar sublime ou sublimando ou sublimado as questões, os processos de nossas interações, porque como aquela história do porco-espinho, quanto mais se afasta a gente tem frio, porque sente necessidade de auxílio, a gente é interdependente, não dependente, interdependente das pessoas, dos seres, mas também se aproximar muito a gente se espeta, que aí vem o ego, fica inflado e reage. Então a gente tem que tomar cuidado, ficar numa dosagem adequada e ao mesmo tempo trabalhando o nosso eu interno, a gente vai aprofundando dentro de nós e mergulhando no que a gente tem de rico, que é a riqueza verdadeira espiritual, porque aí a gente vai conseguir não espetar o próximo e nem também se permitir ou se deixar espetado.